Queridos, nasceu um desejo no meu coração alguns dias atrás. Eu estava conversando com alguns irmãos e nasceu um desejo no meu coração de ministrar uma série de mensagens para abençoar a tua vida. Nós vamos ministrar alguns domingos a respeito desse tema, porque uma das perguntas mais recorrentes da humanidade é: qual o propósito da minha existência? Por que eu nasci? Por que eu existo? Por que eu fui criado? Para que eu fui criado? Por que Deus me criou? É a mesma pergunta. E são as perguntas mais recorrentes da humanidade, gerando às vezes uma crise de existência, gerando às vezes perguntas sem respostas, gerando ansiedade. Por que eu nasci? Por que eu estou nessa terra? E dentre tantos propósitos pelo qual o Senhor te criou, eu posso afirmar para você, irmãos, que um deles é que você foi criado para adorar. Põe na tela para mim a imagem, Mateus. E eu quero falar alguns domingos sobre essa série de mensagens, criados para adorar. Parte dessa mensagem é extraído desse livro do autor Mike Heron, da BV Books, o livro Criados para Adorar. É um livro que eu li há alguns anos atrás, e quando essa mensagem surgiu no coração, eu fui procurar de novo na minha prateleira, e eu peguei esse livro e eu estou relendo novamente. Então parte de muita coisa que nós vamos dizer aqui são escritos do Mike Heron, mas é muita coisa de anos e anos de estudos. Em 2007, o Senhor Jesus, Ele me deu a graça de escrever um seminário sobre louvor e adoração, e desse seminário nós transformamos em uma apostila, e que nós já temos ministrado ao longo dos anos em algumas cidades, em algumas igrejas. Então, querido, alguns dizem que não há propósito para a humanidade. Alguns dizem que nós somos frutos do acaso. Alguns dizem que não há nada de especial na humanidade. Alguns dizem que morreu e acabou. Mas não é isso que a Bíblia Sagrada ensina. Existe um propósito pelo qual fomos criados, e sem sombra de dúvida, o maior deles é ter uma vida que glorifique a Deus. Então é sobre isso que eu quero iniciar essa série de mensagens. Nós vamos introduzir hoje, e ao longo de alguns domingos nós falaremos mais sobre esse tema. Porque nada na terra, nenhuma criatura na terra, não existe nenhum ser vivo, nenhuma criatura que não tenha propósito. Mesmo uma simples formiga, uma minúscula formiga, é um ser vivo e tem um propósito. Se uma simples formiga, ou se a imensidão da natureza glorifica a Deus, então não deveríamos nós também glorificar ao nosso Criador? Não deveríamos nós também ter o entendimento? A Bíblia diz no Salmo 150: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, se uma minúscula formiga glorifica a Deus, o que dirá de cada um de nós, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Em Gênesis capítulo 1 e o verso 26 está o segredo para entender tudo isso. E disse Deus: façamos um homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. É a tônica do texto. E quando falamos de ter a imagem, quando falamos de ter a semelhança, alguns interpretam, alguns pensam que está falando do raciocínio, da criatividade. Mas escuta, alguns entendem que ser imagem e semelhança de Deus se refira ao poder de comunicar-se com Ele.
Então Deus, Ele cria um ser semelhante a si. É claro que jamais seremos em totalidade iguais a Deus. Jamais seremos em totalidade semelhantes ao nosso Criador. Jamais chegaremos a esse nível. Mas todo o teu ser reflete, ainda que de maneira limitada, reflete a imagem e semelhança do teu Criador. E eu quero pegar a tônica desse entendimento, falando de que esse poder se refira a essa comunicação que a criatura exerce com o seu Criador. Então Deus te cria com uma capacidade de se comunicar com Ele. Deus cria um ser com uma capacidade de ter intimidade. Deus cria um ser com uma capacidade de ter relacionamento. Então, quando nós falamos sobre o propósito pelo qual Deus nos cria, nós estamos falando do prazer de se comunicar com Deus. E como isso pode acontecer, pastor? Como eu posso me comunicar com Deus? Orando, adorando, lendo sua Bíblia, em solitude, contemplando a natureza, porque a natureza revela a Deus. Como lemos na abertura do culto, o Salmo 134 diz: contemplai, vírgula, contemple. Depois ele diz: bendiz ao Senhor. Então qual é a chave? Eu contemplo as maravilhas de Deus. Eu contemplo a criação de Deus. Eu observo tudo que Deus fez. E depois que eu observo, então o que eu faço? Eu adoro. Quem está comigo aqui? Eu não sei você, mas alguns dias atrás eu estava em Barreirinha. E pela glória e misericórdia do Senhor, todas as vezes que nós vamos em Barreirinha, o pastor Bruno Farias, um abraço para ele. Ele sempre nos presenteia com passeios. Eu acho que nós já fomos em todos. E nós estávamos em Barreirinha alguns dias atrás, pregando, ministrando no culto de aniversário deles. Mas nós fomos fazer um passeio. E quando eu estava voltando, tinha aquele pôr do sol incrível. Lembra daquela música, o maior pintor do mundo está pintando a minha história? E aí você olha aquela imensidão e você pensa: quem pintou tudo isso? Quem desenhou tudo isso? Foi o Big Bang? Não! Foi um Deus soberano, grandioso, que me impulsiona a adorar toda manhã, quando eu olho para essa criação tão bela que é o sol. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te bendizer, minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer, minha paixão. Toda a criação revela a Deus. Eu não sei você, mas quando eu me deparo com uma criação tão bela, nós não somos adoradores do sol, irmãos. Nós somos adoradores do Deus que criou o sol. Nós não somos adoradores da natureza. Nós somos adoradores do Deus que criou a natureza. Nós não somos adoradores dos animais silvestres, terrestres, enfim. Nós somos adoradores daquele que criou todas as coisas. Pastor, e o que é adorar? No conceito simplista, adorar é estar num relacionamento com Deus. Adorar nada mais é do que ter intimidade com o teu Deus.
Este é o propósito da vida do homem. Esta é a razão pelo qual o homem foi criado. Para quê, pastor? Para se comunicar com Deus, para se relacionar com Deus. E não entendendo isso, o ser humano busca preencher esse vazio. Por mais que ele ganhe dinheiro, por mais que ele tenha sucesso, por mais que ele avance, por mais que ele conquiste, por mais que ele tenha fama, por mais que ele tenha, sabe, tudo e que ele precisa, mas ainda assim existe um vazio, porque essencialmente todo ser humano foi criado para adorar seu Criador. E por quê? Porque Deus tem problema de ego, porque Deus tem problema de baixa estima, porque Deus não tem convicção de quem Ele é. Não, irmãos, é porque quando adoramos, nós nos tornamos ainda mais semelhantes a Ele. Quando você dobra seu joelho para orar pela manhã, ou pelo meio-dia, ou pela noite, ou às 3 da tarde, eu não sei qual é o seu horário de oração, mas todas as vezes que você para um momento para se relacionar com o teu Criador, seja com um momento de oração, de adoração propriamente dito, ou seja, simplesmente vivendo para a glória de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, irmão, você está se tornando cada vez mais semelhante ao seu Criador, e quanto mais isso aumenta, mais essa interação aumenta, mais a intimidade aumenta, mais a relação melhora, e você se torna cada vez mais parecido com Ele. Alguém vivo aqui? Adorar não é só cantar músicas, adorar não é só tocar instrumentos, embora tudo isso faça parte do que é descrito nas Escrituras com adoração. Pastor, então como você definiria de uma outra maneira o que é adorar? Adorar é viver de modo digno ao Senhor. Adorar é ter uma vida que glorifique a Deus. Seja o professor na sua sala de aula, seja o melhor professor que você puder, para a glória de Deus. Seja um dono de uma empresa, na sua empresa, seja o melhor para os seus funcionários. Isso é para a glória de Deus. Tratando seus clientes com honra e respeito, em justiça e retidão, isso é para a glória de Deus. Seja uma simples dona de casa que lava a sua roupa ou que lava a sua louça, faça o melhor, porque isso também é para a glória de Deus. Seja limpando um chão, irmão, seja capinando uma rua, seja desenvolvendo sites, seja vendendo óculos, vendendo peixe, seja lá na farmácia do regional, seja lá na Quality Contabilidade, na Neriá, seja no supermercado que você tem, seja operando lá o osso de alguém, seja o melhor que você puder, porque isso é para a glória de Deus. Quando nós desenvolvemos essa cultura, então isso significa que nós alcançamos o entendimento de que adorar não é apenas cantar, cantar faz parte, mas não é apenas isso. Quando nós vivemos essa realidade, é porque entendemos, igreja, que a adoração se trata de um estilo de vida. E que estilo de vida é esse, pastor Bruno? Um estilo que honre e glorifique a Deus. É quando alguém te dá o troco errado no supermercado. Hoje é tudo no Pix, né? Mas enfim, ainda tem. Alguém te deu o troco errado no supermercado, você volta e devolve e diz: você me deu o troco errado. Isso é para a glória de Deus. É quando você contrata alguém para capinar o teu quintal e você paga o que é justo. Isso é para a glória de Deus. Tem um ditado aí fora que diz: o mundo é dos espertos, mas o céu é dos escolhidos, crente. Vai com a tua esperteza que você acaba indo para o inferno. Eu não quero ter a esperteza do mundo, eu quero ter a sabedoria divina para entrar nos portões celestiais. Tem alguém vivo aqui comigo, irmão?
Adorar a Deus é viver de modo que Ele seja o centro de tudo na minha vida. Não é um discurso, é um fato. Não é apenas palavras, é um fato. E Jesus validou isso na tentação do deserto. Mateus capítulo 4, abra comigo, e o verso 10. Principalmente na parte B. Mateus capítulo 4, verso 10 diz: então Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor o seu Deus, e só a Ele prestes culto. Somente a quem eu devo adorar, a igreja? Ao meu Senhor e Criador. Somente a Deus eu preciso prestar o meu culto, a minha adoração. Deus não tem problema de autoestima. Deus não tem crise de identidade, irmãos. Ele só quer que você se comunique com Ele. Adorar é comunicar-se com Deus. Pegou aí? E sabe, às vezes que nós estamos precisando no nosso dia a dia, comunicar com Deus. Às vezes você está tão pesado, está tão, sabe, para baixo, tem tanta pressão, tanta cobrança, tantos boletos para pagar, irmão. O cartão de crédito está nas alturas, os credores estão na tua porta. Você olha para um lado, para o outro, a despensa está complicada, as coisas. Simplesmente pare para se comunicar com Deus. Pare para adorar. Tem uma canção da Cassiane que vez por outra nós cantamos aqui. Ela diz assim, ó: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Você sabe? Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Não importa o momento que estejamos passando, há um convite para adorar. Se você está no alto, está vivendo um tempo de bonança, há um convite para adorar. Se você está vivendo no vale, também há um convite para adorar. Porque para nós, nesse entendimento hoje, o que é adorar? É comunicar-se com Deus. O que é adorar? É manter um relacionamento com Deus. Então Deus está te chamando para adorar. Essa casa tem uma cultura de adoração, irmãos. Essa casa tem uma cultura de louvor. Eu já vi alguns pregadores de internet por aí desqualificando as igrejas que são expressivas na adoração. Eu já vi alguns pregadores dizendo: olha, essas igrejas que cantam, e é 2 horas de louvor e 40 minutos de pregação. Isso está errado. Eles não entenderam ainda, irmãos. É que através de cada canção, a palavra do Senhor é ministrada. Eles não entenderam ainda que os princípios e os valores do reino também são transmitidos por meio da adoração. E eles não entenderam ainda que quando chegarmos na eternidade, tudo que nós mais faremos é adorar face a face ao Cordeiro de Deus. Tantos salmos na Bíblia,
tantas canções. A Bíblia é um livro de canções. Os cantos de Moisés, de Débora, Davi, Asaf. A Bíblia é um livro de muitos cânticos. E quando nós olhamos para a Bíblia, para alguns salmos, nós encontramos os princípios e preceitos da palavra em forma de canção. Olha o Salmo 105 e o verso 2 é um exemplo disso. Salmo 105, 2. O Salmo 105, o verso 2 diz assim: cantem para Ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Olha o que ele diz: contem as suas maravilhas. A NVI diz: falem de todas as suas maravilhas. E sabe qual é a melhor forma? Através das canções. Então por isso essa igreja, ela tem uma cultura de adoração, ela tem uma cultura expressiva de louvor. E eu amo quando a igreja entra nessa atmosfera. Se eu como pastor amo, imagine o Senhor Jesus. Porque tem pessoas que às vezes entram na igreja, mas não entram no culto, não conectam. Porque tem pessoas às vezes que não conseguem estabelecer essa comunicação com Deus. Anda de um lado para o outro, senta, levanta, vai beber água, vai no banheiro, volta, vai no estacionamento, vai no carro, volta, olha para o celular, olha para... Esse culto está demorando demais, que negócio é esse? Tem gente que não consegue se conectar com Deus. Então aprenda, igreja, você foi criado para uma conexão, uma comunicação com Deus. E o culto de domingo à noite, toda reunião coletiva que a igreja faz ou faça, é para proporcionar esse momento, um momento de relacionar-se com Deus. Pastor, mas eu não posso fazer isso na minha casa? Deve. Mas a Bíblia também fala do congregar. A Bíblia também fala das reuniões solenes, dos ajuntamentos do povo de Deus para adorar. Pelo menos 3 vezes ao ano, os hebreus, os israelitas, eles tinham que subir obrigatoriamente a Jerusalém para adorar no templo. Por isso lá em João 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele diz: olha, vai chegar um tempo que nem nesse monte, nem ali, nem acolá, mas vocês vão adorar onde tiverem. Vocês vão poder adorar ao Pai em espírito e em verdade. A Bíblia só fala de 2 classes de pessoas que Deus está procurando: adoradores e intercessores. Escuta, a Bíblia só fala de 2 classes de pessoas que Deus procura: adoradores e intercessores. E nós precisamos ser as 2 coisas: adorar ao Pai em espírito e em verdade, e precisamos ser intercessores. Quantos estão entendendo isso comigo? Então enquanto nós cantamos, enquanto nós adoramos através das canções, irmãos, nós estamos transmitindo a vocês os princípios, os preceitos, os valores do reino de Deus. E ao mesmo tempo nós estamos magnificando e exaltando ao nosso Criador. E ao mesmo tempo nós estamos devolvendo a Ele a glória e a honra que é somente dEle. Sabe, quando você estiver num ambiente de adoração, irmão, não fica calado. Tem gente que fica de braço cruzado. Não acaba mais não. Ih, está demorando demais. Vixe, o pessoal está desafinado hoje, ó. Ixi, esse baterista está só o sangue de Jesus. Não acaba mais não. Ah, meu Pai do céu. Porque não entendeu ainda que foi criado para adorar. Porque não entendeu ainda que Deus te fez para se comunicar com Ele. E o momento da adoração no culto é um desses momentos. Não o único, mas é um desses momentos. Então eu discordo desses pregadores de internet. Essa palavra está gravada, ela está sendo gravada, vai para o YouTube. Eu discordo veementemente desses pregadores aí
que fica condenando a esse povo que só canta, o culto deles é só cântico. Em Colossenses capítulo 3, o verso 16, o apóstolo Paulo nos ensina assim, ó: ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros. Com o quê? Como que eu vou ensinar? Como que eu vou admoestar? Como que isso vai acontecer, pastor Bruno? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Então a música nos foi dada por Deus para nos fazer crescer em fé. Só quem entendeu diz amém. Vou repetir: a música nos foi dada por Deus para nos fazer crescer em fé. E é por isso que essa igreja adora, é por isso que essa banda toca alto, é por isso que a gente tenta ter o melhor som, é porque nós queremos dar o nosso melhor a Deus, ao passo que acrescentamos a tua fé. Quem está comigo aqui? Mike Heron diz nesse livro que a vida cristã é para ser uma vida de música e de louvor. Mas a grande verdade é que a música tem sido roubada do coração de alguns. Ah, pastor, na minha casa está difícil. Ah, pastor, minha esposa está difícil. Ah, pastor, meu marido está cada vez pior. Ah, pastor, ele está mergulhando mais profundo no álcool, ele está mergulhando mais profundo nas drogas. Ah, pastor, meu filho está difícil. O que que tem roubado a tua música? O que que roubou o teu cantarolar? Sabe quando você está feliz? Sabe quando você está realizado? Sabe quando algo bom aconteceu e teu coração se enche de alegria? O que que você faz? Você está tomando banho? Você está... Aí você está enxugando, você está... Você está lá lavando louça, você está cantando. Você está lavando roupa, você está cantando. A esposa está lavando as cuecas do marido, quer dizer, o marido nem lava, né? Ela está cantando, porque tem uma canção dentro dela. O salmista diz, irmão, Salmo 40: Ele me tirou de um lamaçal de pecado e pôs um novo cântico na minha boca. Então deixa eu te dizer, igreja, não permita que nada roube a canção de dentro de você. Não permita que nada roube a sua música. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Você está aqui comigo? Davi foi um homem que escreveu muitas canções. Muitos dos salmos, não foram todos, mas muitos dos salmos foram escritos por Davi. E os salmos de Davi nos fala de alegria, nos fala de vitória, mas também nos fala de rejeição, também nos fala de tristeza. E todos esses sentimentos, alegria, tristeza, vitória, derrota, rejeição, todos esses sentimentos, escuta, todos esses sentimentos no coração de Davi fez com que ele escrevesse uma canção. Deus vai te dar canção. Pastor, mas eu não sou cantor. Mas não é para você gravar, é para você cantarolar, porque Deus ama te ouvir adorando. Pastor, mas eu não sei como é que faz isso. Apenas cantarole. Apenas faça do seu jeito. Não importa o momento atual, não importa como você está agora, não importa como está teu sentimento, não importa como está teu coração. Deixa eu te dizer, apenas cante, apenas adore, apenas se comunique com o teu Deus.
Aleluia. Como diz Cassiane, está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Não importa, apenas louve. Sabe por quê, irmão? Porque quando você adora, você atrai a atmosfera do céu para a terra. Mas quando você murmura, você atrai a atmosfera do inferno para a terra. Então prefira adorar. Eita Deus! Prefira estar na casa do Senhor. Prefira estar aqui rendido em adoração na presença do seu Senhor. Aleluia, aleluia. Atraia esse ambiente. Atraia essa atmosfera. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia vai dizer, nós vamos estudar isso ao longo dessa série de mensagens. A Bíblia vai nos revelar que o ambiente do céu é um ambiente carregado de adoração. Então o céu é um ambiente, uma atmosfera de muita adoração. Então quando você adora, você acessa essa atmosfera. E espiritualmente, o Senhor te transporta. Você pode estar triste, você pode estar abatido, você pode estar angustiado. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Você também sabe o que eu já passei. Quando eu estava naquele leito de UTI, as pessoas estão me cobrando para me contar o testemunho. Eu vou contar um dia aqui na íntegra, mas deixa eu te contar esse trecho. Um dia quando eu estava no leito de UTI, entre a vida e a morte, depois de 8 dias em coma, 9 costelas quebradas, o braço esquerdo quebrado, clavícula quebrada, pulmão furado, fígado rasgado, baço esbagaçado, sangrando e tudo apodrecendo por dentro, com hemorragia interna, um dreno de um lado, um dreno do outro, entre a vida e a morte, sem forças para nada, sem poder levantar. Eu fazia as minhas necessidades fisiológicas deitado numa cama, porque eu não podia mexer nem para um lado e nem para o outro, não podia tomar banho, eu não podia comer, eu estava definhando, eu estava morrendo. Mas naquele leito eu decidi transformar um ambiente de morte num ambiente de adoração ao Senhor. Eu vou contar esse testemunho na íntegra. Eu vou trazer os vídeos para vocês, que às vezes eu conto, parece que vocês não acreditam, mas eu tenho todas as imagens, todos os vídeos, as radiografias, o laudo médico de 2 médicos. Eu tenho tudo para mostrar para você. Mas naquele leito de hospital, eu disse, eu vou transformar esse ambiente num ambiente para glorificar a Deus. E ali eu comecei a adorar ao Senhor. E ali eu comecei a cantar ao Senhor. Claro, irmãos, eu não tinha essa voz, claro, eu não tinha esse fôlego, eu estava com o pulmão furado, então eu estava com máscara de oxigênio, eu estava com todo, sei lá o que, irmãos, era vários aparelhos ligados em mim. Mas ali naquele leito de hospital eu disse, eu vou transformar esse ambiente de morte num ambiente de vida. E eu comecei a adorar o Senhor. Erga suas mãos e adore. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração, cante comigo, está em ti, te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Você pode dizer, pastor, mas onde está isso na Bíblia? Salmo 84, 6. É uma expressão tremenda esse salmo. O Salmo 84, 6, ele vai dizer que
Põe o Salmo 84:6 na tela para mim. Ele diz: ao passarem pelo vale de Baca ou Bacá, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Deixa eu só te explicar, pode deixar na tela para mim. O vale de Bacá era um vale próximos ali de Jerusalém. Lembra que eu falei para você agora há pouco que pelo menos 3 vezes ao ano. Quantas vezes? Alguém me ajuda a pregar? Quantas vezes? 3 vezes ao ano eles tinham que subir de qualquer lugar onde eles estivessem na nação, de qualquer tribo, de qualquer lugar, eles tinham que subir obrigatoriamente a Jerusalém para adorar ao Senhor. Então alguns desses lugares eram dias de viagem, e no período, em alguns períodos, se tornava um lugar seco, árido. Sabe aquele solo, às vezes que nós encontramos em algumas regiões aqui, nossa, do Nordeste, aquele solo seco, rachado, sem vida. Assim era o vale de Bacá. Era um vale de lágrimas. Algumas traduções vão descrevê-lo como um vale de lágrimas, porque era um lugar de dor. Os peregrinos, os viajantes, quando chegavam no vale de Bacá, eles estavam sem forças, os pés cansados de caminhar, a língua quase que pregando ao céu da boca. Mas nesse lugar de morte, o texto sagrado diz que eles fizeram um manancial, eles abriram fontes, eles abriram poços. Então a partir disso, todos os peregrinos, quando viajavam e tinham que passar pelo vale de Bacá, eles agora não encontravam um ambiente de morte, eles agora encontravam um ambiente de vida. Agora havia água, agora eles podiam matar, saciar a sede. Pastor, o que é que você quer dizer com isso, irmão? Eu quero dizer para você: transforme qualquer lugar de morte em um ambiente da glória de Deus. Transforme qualquer lugar de morte em um ambiente que carregue a presença de Deus. Tem alguém vivo aqui comigo nesse culto, irmão? Você pode fazer melhor do que isso, irmão. Ei, você pode dar uma salva de palmas bem melhor do que isso, amém? Aleluia, aleluia. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Espírito Santo, eu escolhi essa música porque anos atrás, antes que meu pai se convertesse, meu pai era um homem muito difícil. Alguns já viram o testemunho eu falando do meu pai. Ele tinha muitas qualidades. Eu sou o primogênito, então eu era o filho do coração dele, mas ainda assim ele era um homem muito difícil. E quantas vezes meu pai me proibia minha mãe, minhas irmãs, meu irmão, de ir para a igreja. Eu já contei para vocês algumas vezes, eu sempre fui muito envolvido com a igreja, sempre fui muito envolvido com a adoração. E na igreja que eu pertencia, que eu frequentava na época, lá na cidade de Matarroma, então eles sempre faziam um musical de Natal, e como sempre eu estava lá envolvido. E um dia nós estávamos arrumados, prontos para sair para o musical, e ele disse: vocês vão para onde? Vamos para a igreja. Quem disse que vocês vão para a igreja? Pode se desarrumar todo mundo, ninguém sai daqui hoje. E às vezes o ambiente na nossa casa era um ambiente pesado, porque ele era um homem rude. E minha mãe orava há muitos anos pela conversão do meu pai. Precisamente 19 anos ela orou para que meu pai se convertesse. Mas eu lembro que nós começamos a fazer algo para mudar a atmosfera.
Nós começamos a fazer algo para tentar. Então nós começamos a sentar ao redor da mesa. Minha mãe, com os 4 filhos, eu o mais velho, pegava meu violão. Aí nós começávamos a adorar o Senhor. Nós começávamos a cantar ao Senhor. E essa era uma das canções que nós mais cantávamos. E quando nós começávamos a ministrar, o céu descia naquela cozinha. O céu enchia o ambiente da nossa casa. E a glória de Deus veio de forma extraordinária. Meu pai se converteu, meu pai partiu para a glória, mas ele partiu para a glória crente. Pediu perdão para minha mãe por todos os maus tratos, pediu perdão para todos nós como filhos. E Jesus salvou ele. A adoração é uma arma de guerra poderosa que a igreja às vezes desconhece. Você foi criado para adorar, você foi criado para se relacionar com Deus. Senhor, quero viver para ter louvor. Vamos, banda. Te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis. Diga: Senhor, Senhor, tua verdade, tua. Você pode colocar em pé. Verei em santidade, e em santidade seguirei. Você está em ti. Oh, te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te bendizer, minha paixão está em ti, meu coração está em ti, te adorar,